Olá pessoal, tudo bem? Segunda-feira o Treino em Foco, como é de praxe, nós estamos aí com a série Análise de Artigo. E hoje eu trago aqui um artigo bem interessante que trata sobre a influência de diferentes recuperações entre séries de treinamento de força. Nós vamos ver que esse trabalho é um trabalho de 2011, um trabalho recente, que o objetivo do trabalho aqui dos autores foi verificar uma recuperação passiva e uma recuperação ativa, qual a melhor, qual a que mantém melhor performance de execução ao longo de 4 séries e com a quilagem estabelecida para 10 repetições máximas. Então eu vou primeiramente comentar um pouco aqui da introdução dos autores. O resumo, como sempre, eu não comento, vocês vão verificar. Esse trabalho vai estar disponível no Ciência do Treino em Foco. Eu estou gravando hoje domingo à noite e quando vocês tiverem esse vídeo à disposição no Treino em Foco, vocês já terão o artigo em PDF na íntegra para baixar no Ciência do Treino em Foco, nosso grupo do Face. Estou comentando algumas questões aqui da introdução, vejam bem como é que os autores começam a introdução. O tempo de intervalo entre as séries é uma variável crítica para a prescrição do treinamento de força, pois diferentes manipulações nessa variável podem acarretar diferentes respostas no sistema tanto endócrino quanto muscular. E se pode acarretar em diferentes respostas, nós podemos pensar em diferentes níveis de carga endócrina e muscular, pensando em carga interna sobre esses dois sistemas, o muscular e o endócrino. Assim, o tempo de intervalo entre as séries deve ser manipulado em função dos objetivos de treinamento, como força, hipertrofia, potência e resistência muscular, colocando aí os 4 tipos, ou as 4 dimensões que nós podemos treinar força muscular, fazer através do treinamento resistido. Eles colocam aqui as variáveis de controle de carga, elas vão ter influência sobre as 4 formas de treinamento, e aqui eles vão aí afunilando ainda mais a ideia da introdução. Embora a literatura científica demonstre evidências sobre a importância de um planejamento específico para o tempo de intervalo entre as séries, pouco é relatado sobre as diferenças entre a utilização de recuperação ativa ou passiva durante o tempo de intervalo entre as séries de treinamento de força. Então, vejam bem, eles começam a colocar que pouco se sabe quando se dá um determinado grau de intervalo, 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, não importa aqui, mas a ação durante o intervalo, ela sendo passiva ou ativa, o que se tem de informação? Muito pouco. E aqui os autores citam um trabalho que tem uma certa correlação com o trabalho que eles executaram, porque avaliou uma recuperação ativa e passiva durante séries de força. Vejam bem, foram executados exercícios de supino, e no intervalo ativo, a recuperação ativa foi realizada em um círculo ergômetro a 45% do pico do VO2 durante frações de tempo do intervalo de 2 minutos. Casualmente, 2 minutos também foi o que os presentes autores usaram no paper em questão. A recuperação passiva executada sem movimentos sobre o banco durante todo o intervalo. Então, eles testaram o intervalo de 2 minutos usando 45% do pico do VO2 durante esses 2 minutos em círculo ergômetro, ou passivamente deitado sobre o banco supino durante esses 2 minutos e verificar o que ocorreu durante a série. Sem movimentos, como colocado aqui sobre o banco durante o intervalo de 2 minutos. Seus resultados sugerem que o intervalo ativo promove melhor recuperação durante a progressão das séries a 65% do RM em relação à recuperação passiva. Isso foi encontrado, então, nesse estudo de Hennier et al., né, e outros, que tem uma certa relação. Mas aqui os autores já colocam um ponto importante que eles vão aprofundar ou ir além nessa interpretação entre intervalo ativo e intervalo passivo. Vejam bem. No entanto, até o presente momento, nenhum estudo comparou diferenças no desempenho de repetições entre a recuperação passiva e a recuperação ativa que envolvesse recuperações realizadas com o mesmo grupo muscular que o exercício testado. Vejam bem, esse exercício de cima aqui, como foi feito círculo ergômetro e o exercício testado foi supino, o exercício realizado para força para membros superiores e o exercício realizado durante o intervalo ativo foi para membros inferiores. E eles, os autores desse paper em questão,
se propõe a analisar um intervalo ativo onde será realizado repetições do próprio movimento sem carga, caracterizando então o intervalo ativo, mas envolvendo grupos musculares exatamente os mesmos que são envolvidos durante o exercício. Vou detalhar um pouquinho melhor na metodologia isso. E aí, fechando aqui a introdução, como de praxe, se coloca o objetivo. Portanto, o objetivo do presente estudo é comparar diferentes recuperações entre o número de repetições a cada série, e aí eles vão realizar 4 séries, o número total de repetições realizadas em 4 séries, com cargas de 10 repetições máximas estabelecidas para cada 4 séries, no exercício supino, e verificar condições de percepção subjetiva de esforço ao início e ao final de cada série. Eles colocam uma hipótese aqui, que depois eu vou discutir um pouco com vocês, dentro da metodologia. Então, eles fizeram uma proposta de estudo aqui de analisar com quilagens para 10 RMs, desde a primeira série, 4 séries executadas com intervalos de 2 minutos, sendo que em um determinado dia os indivíduos faziam esses intervalos de 2 minutos passivos, ficavam parados, não executavam nenhum movimento durante esse intervalo, e depois, durante o intervalo, no outro dia, faziam com a mesma quilagem, 10 RMs, 4 séries, 2 minutos de intervalo, porém tinham movimentos onde executavam exatamente o movimento do supino, porém sem carga alguma. Então era considerado um intervalo ativo, envolvendo os mesmos grupos aos quais eram testados no exercício. Por isso, o mesmo movimento supino, porém sem quilagem, sem carga alguma para o movimento. Um ponto diferencial aqui desse trabalho, que eles controlaram também a homogeneidade dessa amostra, ou critérios para a entrada da amostra, através da força relativa, o que não é muito comum nesses trabalhos de força, pelo menos que a gente identifica na literatura nacional. A experiência mínima de 6 meses, isso é relativamente de praxe, e a força relativa no supino maior que 125% da massa corporal. Ou seja, 1,25 acima, eles encontraram em média 1,49, mas se proporam a estudar indivíduos que tivessem uma força relativa no supino de 1,25 ou 125% acima da capacidade de força máxima dos indivíduos. Esse é um ponto interessante, é um ponto diferencial aqui do trabalho. Os indivíduos, o tempo de intervalo que variava entre 1 a 2 minutos entre as séries de exercício. Então, o treinamento que esses indivíduos executavam já trabalhavam com intervalos entre 1 minuto a 2 minutos, então já estavam habituados a trabalhar com os intervalos propostos, com o intervalo proposto nesse estudo, que foi de 2 minutos. Aqui os autores colocam ainda alguns pontos, depois se vocês quiserem ler no Ciência Treino Foco, eu anotei alguns dados aqui que eu achei importante salientar na leitura de vocês. E aqui a determinação de 10 RMs. Após 2 semanas de familiarização, em que os indivíduos foram orientados a utilizar o exercício supino horizontal em suas rotinas de treino, foi realizado o teste de 10 RMs no supino horizontal. Então eles já fizeram uma familiarização, buscando que os indivíduos já fossem gradativamente se ambientando a quilagens de 10 RMs e se ambientando então, portanto, a um treinamento nessa condição. Aqui alguns outros pontos interessantes do teste, que é de praxe também na maioria dos estudos. Mais uma vez, os estudos que a gente encontra nacionais colocam esses detalhes. E que eles colocam a consistência do teste 1RM. Após 48 a 72 horas do primeiro dia de teste, foi conduzido um reteste de 10 RMs. Então fizeram 10 RMs no primeiro dia e 48 a 78 horas depois refizeram nessas mesmos indivíduos amostrais o teste de 10 RMs. E uma excelente reprodutibilidade de cargas foi verificada através do coeficiente de correlação intraclasses. E aqui 0,97 realmente é um ótimo coeficiente de reprodutibilidade, mostrando uma boa consistência do resultado na quilagem de 10 RMs, dando segurança para os autores ao afirmar que aquele valor realmente, aquela quilagem realmente representava 10 RMs. Vejam bem quanto ao procedimento experimental. 48 a 72 horas após a realização do teste de carga, a obtenção dos valores para 10 RMs, foram realizadas 2 sessões, cada uma contendo 4 séries de 10 RM supino horizontal, separadas por 2 minutos de intervalo. E nesses 2 minutos de intervalo, como eu comentei para vocês, foi colocado então a recuperação passiva e a recuperação ativa. Os indivíduos foram orientados a realizar um movimento similar ao do supino horizontal, porém com resistência do próprio peso dos membros superiores durante todo o tempo dos 2 minutos de intervalo. Então esse foi considerado o intervalo ativo entre as 4 séries realizadas.
Aqui eu salientei alguns outros pontos que eu achei interessante aqui dentro da metodologia, para que depois vocês possam olhar e verificar. Aqui um ponto que eu já coloquei até numa cor mais escura, porque encontrei com maior entendimento aqui, com maior peculiaridade. Vejam bem, nenhuma tentativa foi feita para controlar a velocidade de repetição. No entanto, os indivíduos foram orientados a utilizar um movimento suave e controlado. Eu sou favorável a esse não controle em alguns casos da velocidade de execução, o que torna mais próximo da realidade de execução do treinamento que os indivíduos realmente fazem nos ginásios e nas academias. Porque alguns controles de velocidade de execução, sendo muito rigorosos, e a gente encontra muito com 2 segundos concêntrico, 2 segundos excêntrico, eu vejo como é uma velocidade não executável nas academias, fugindo então um pouco o resultado, o que a gente pode realmente encontrar nos ginásios e nas academias de treinamento. Então eu sou favorável ao que os autores fizeram aqui, a não haver o controle, fica mais natural, vamos dizer assim, esse movimento. Claro que se perde um pouco de controle experimental nesse sentido, mas fica mais natural o movimento e os resultados estarão mais de acordo com a realidade de treinamento dos indivíduos. Também foi medida aqui a percepção de esforço dos indivíduos antes e após o resultado. E aqui aí vem os resultados então de treinamento. Eu vou direto para o gráfico apresentar o que é de mais importante. Vejam bem, aqui nós temos a primeira série, segunda, terceira e quarta série. Nós podemos ver que a repetição passiva é o que está vazado, a bolinha central, e a que está preenchida é a recuperação ativa. Nós podemos perceber que aqui ao lado nós temos as repetições máximas executadas, e vejam bem que na primeira série eram 10 RMs, então as médias ficaram exatamente, ou quase que exatamente iguais, porque era a quilagem pré-estabelecida. Entre a primeira série e a segunda série, então foi dado aqueles 2 minutos de intervalo, e nós podemos perceber que na segunda série o número de repetições máximas já ficou entre 7 a 8 repetições máximas. Houve uma queda de performance dos indivíduos e nós podemos perceber que essa queda de performance foi um pouquinho maior para os indivíduos com recuperação passiva e não tão grande assim para os indivíduos de recuperação ativa. Entretanto, a estatística dos autores mostrou não haver diferença significativa entre esses valores, tanto na segunda série, quanto na terceira série, quanto na quarta série. Nós podemos perceber aqui que o número de repetições máximas médio com o intervalo de recuperação ativa foi em torno de 6 repetições máximas e para o intervalo passivo foi em torno de 5 repetições máximas na terceira série. Isso considerando que na primeira série, como eu disse, a quilagem foi estabelecida para 10 RMs, 2 minutos de intervalo, buscou-se fazer 10 RMs, mas não se conseguiu essa performance, buscou-se fazer 10 RMs, mas não se conseguiu essa performance, fazendo 6 com recuperação ativa e 5 com recuperação passiva. E essa diferença não foi estatisticamente significativa, essa diferença tem uma repetição máxima de diferença entre intervalo passivo e intervalo ativo não se fez estatisticamente significativo. E a quarta série, idem. Embora tenha havido aqui sempre uma leve, vamos dizer assim, vantagem de menor perda de performance para recuperação ativa, essa diferença não foi estatisticamente significativa entre cada série e no total do somatório de todas as séries também não houve essa recuperação total, não houve uma diferença significativa entre essa recuperação. Então, tanto entre séries como o valor total, não houve diferença significativa entre os valores. E aí os autores aqui apresentam a percepção subjetiva de esforço, também que eu vou deixar a critério que vocês leiam depois. Os dados de resultados deles, como eu acabei de demonstrar ali pelo gráfico, não houve essa diferença significativa. E aí os autores começam a discutir algumas possibilidades, principalmente em relação àquele trabalho que se mostrou a 65%, com a recuperação em cima do 45% do pico do VO2, como foi falado na introdução. Os autores daquele estudo da introdução colocam que o estudo demonstrou melhor recuperação entre as séries e observou maior produção de força isométrica verificada ao longo do intervalo ativo em relação ao protocolo passivo, ou seja, o intervalo passivo. Segundo o autor, no caso daquele trabalho citado anteriormente, a remoção do lactato em os íons de hidrogênio da musculatura é mais eficiente a 45% do VO2 máximo do que quando comparado à recuperação passiva, e isso o autor daquele trabalho, o Hanier, preconiza então que esse possa ser o fator explicativo do porquê que o intervalo ativo foi mais produtivo para que se mantivesse um pouco melhor o desempenho entre as séries do que o intervalo passivo. E aí os autores aqui comentam e tentam esclarecer e verificar os pontos do principal trabalho e o trabalho atual. Vejam bem, eles fazem um comparativo com isso. A principal diferença em relação ao nosso experimento foi a não utilização de um protocolo que verificasse a influência da recuperação ativa
utilizando movimentos similares ao exercício proposto, coisa que não foi feito pelo Hane. Em nosso estudo, utilizamos uma recuperação ativa para a mesma musculatura exercitada, o que aumentou a sensação de desconforto, elevando os dados de percepção. Os dados de percepção se mostram significativos na quarta série a favor da recuperação ativa. Ou seja, os indivíduos sentiram como mais pesado o esforço na quarta série quando realizados a recuperação ativa. Então esse é um trabalho bem interessante. A discussão também é bem peculiar, é bem interessante ser lida com cuidado. E os comentários, a gente vai fazer maiores comentários juntamente com vocês, é isso que a gente espera, a gente quer aqui fomentar a participação de vocês, fazer os maiores comentários lá no Ciência do Treino em Foco. Vou ler aqui o final do trabalho com a conclusão dos autores. Os principais achados do nosso estudo apontam que tanto a recuperação passiva como a recuperação ativa promovem o mesmo desempenho no número de repetições e, consequentemente, no número total de repetições similares, mesmo com maiores sensações de desgaste muscular verificados por meio da percepção, e isso, maior desgaste muscular percebido quando a recuperação foi ativa, mas mesmo percebendo esse desgaste maior, o desempenho de repetições a cada série e no total do somatório não foi significativamente distinto entre os dois intervalos. Então esse é o artigo que nós deixamos para essa segunda-feira, um artigo bem interessante, discutindo um ponto importante. Acho que claramente mais estudos têm que ser feitos nesse sentido para a gente poder identificar quais seriam os intervalos ideais em que nós pudéssemos perder menor desempenho entre as séries, e aí poderíamos aplicar isso no treino para termos um resultado maior. Então vejam bem aqui os autores do trabalho, foi liderado aqui pelo professor Simão, Roberto Simão, e nós temos aqui então um trabalho bem interessante que vai ao ar nessa segunda-feira no Ciência do Treino em Foco. Me despeço, aguardo vocês ao longo dessa semana nas outras postagens do Treino em Foco e aguardo também na próxima segunda-feira na análise de mais um artigo científico sobre envolvimentos aí do treinamento de força, o treinamento de uma forma geral. Um grande abraço. Até amanhã. A terceira série, aqui foi 4,1 repetições máximas e aqui foi 3,3 repetições máximas, com alongamento. Então, já houve uma diferença significativa nessa terceira série, entre quando os indivíduos não alongavam e quando os indivíduos alongavam entre as séries. Notadamente, uma produção menor de repetições máximas